Boa tarde a todos os vereadores, boa tarde a todas as vereadoras, boa tarde à comunidade que nos assiste. Passando aqui. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito aos vereadores que façam a confirmação do quórum. Vereador Antônio Manuel. Presente. Presente, vereador Arleu. Presente, vereadora Giovana Zanetti. Presente, vereadora Giovana Mondardo. Presente, vereador Jair. Presente, vereador Paulo. Presente, vereador Juarez de Jesus. Presente, vereador Jefferson Monteiro. Presente, vereador Júlio Kaminski. Presente, vereador Manuel Rosenck. Presente, vereador Márcio Darós. Presente, vereador Miguel Pierini. Presente, vereador Nicola. Presente, vereador Abadias. Presente, vereadora Roseli. Presente, vereador Salésio Lima. Presente, vereador Zairo Casagrande. Presente. Desde já, desejamos boas-vindas ao vereador Zairo Casagrande, que faça com muita saúde o seu mandato. Muito obrigado. Estamos enviando solicitação de condolências ao irmão do nosso colega vereador Tita, secretário, o Júlio Colombo, o Júlio Beloli, Júlio Colombo já, que Deus o tenha, Júlio Beloli, Jean Flores, que também era funcionário da prefeitura, e ao tio do Luiz Fernando Vampiro, deputado estadual, senhor Antônio Silvio Búrigo Carneiro. Havendo quórum regimental, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Mateus capítulo 24, capítulo 7, verso 24, perdão. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, se as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e a não as cumpre, vou comparar ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão admirou de sua doutrina. Portanto, ensinai contendo autoridade e não como os escribas. Solicito agora que faça a leitura do expediente. 25ª sessão ordinária, 26/4/2021, expediente. Moção de aplauso 12/21, de autoria da vereadora Roseli De Luca. Moção de protesto 13/21, de autoria da vereadora Juscelia Vargas. Projeto de lei do Poder Legislativo, PL 23/21, de autoria dos vereadores Arleu da Silveira e Salésio Lima. Projeto de lei do Poder Executivo, PE 35/21, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei do Poder Legislativo, PL 24/21, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Requerimento 262/21, de autoria do vereador Manuel Rosenck. Indicação 401/21, de autoria do vereador Márcio Darós. Requerimento 263/21, de autoria do vereador Toninho da Ibralite. Requerimento 264/21, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Requerimento 265/21, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Requerimento 266/21, de autoria de diversos vereadores. Requerimento 267/21, de autoria da vereadora Roseli De Luca. Indicações 402/21 e 403/21, de autoria do vereador Miguel Pierini. Indicação 404/21, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Indicações 405 a 407/21, de autoria do vereador Pastor Jair Alexandre. Requerimentos 268/21 e 269/21, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Indicação 408/21, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento 270 a 272/21, de autoria do vereador Salésio Lima. E indicações 406 a 412/21, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola. Não, agora tu pegou. O microfone está desligado. Senhor presidente, nobres colegas, solicitando inclusão em pauta, já aprovado nas comissões, do PE 31/21. Em votação, a dispensa dos pareceres das comissões. Inclusão em pauta. Só um minutinho, silêncio, botar em votação. Já passou? Então pode colocar inclusão de pauta? Está em votação a inclusão de pauta do PL... PE 31. PE 31/2021. Abertura de crédito do consórcio, sobre consórcio multifinalitário.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está feita a inclusão de pauta na sessão de hoje. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola. Da mesma forma, inclusão em pauta do PE 32, também já aprovado nas comissões, que também é abertura de crédito para consórcio. Em votação, a inclusão da pauta do PE 32/2021. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola. Senhor presidente, eu iria solicitar 5 minutos para a gente conversar com o plenário, mas o vereador Salésio já também auxiliou na conversa com o plenário em relação ao PE 3521, que é a compra dos terrenos para a construção do Parque da Santa Luzia. Então, eu gostaria de solicitar a dispensa dos pareceres do PE 3521. Está em votação a dispensa dos pareceres do PE 3521. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi rejeitado com 2 votos contrários. Aprovada a dispensa, com 2 votos contrários. Do vereador Júlio Kaminski e da vereadora Giovana Mondardo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola. Inclusão em pauta do PE 35. Está em votação a inclusão da pauta do PE 35/2021. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto teve 2 votos contrários da vereadora Giovana Mondardo e do vereador Júlio Kaminski. Continuando o expediente. Obrigado, presidente. Florianópolis, 14 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor vereador Arleu da Silveira, presidente da Câmara Municipal de Criciúma. Senhor presidente, por ordem do senhor presidente, cumpre-me acusar o recebimento do ofício número 020/21, que encaminhou a cópia da moção número 008/21, manifestando apoio ao PL número 0092.0/2021, que institui o Programa Estadual de Renda Básica de Cidadania e de Renda Básica Emergencial no Estado de Santa Catarina. É informar que sua mensagem foi levada ao conhecimento dos senhores deputados na sessão plenária do dia 14 de abril de 2021 e posteriormente anexada ao referido projeto de lei, respeitosamente, Leonardo Lorenzetti, diretor legislativo. Florianópolis, 14 de abril de 2021, excelentíssimo senhor vereador Arleu da Silveira, presidente da Câmara de Criciúma. Senhor presidente, por ordem do senhor presidente, cumpre-me acusar o recebimento do ofício número 021/21, que encaminhou a cópia da moção número 09/21, manifestando apoio ao PL número 0145.6/2020, que institui o auxílio emergencial financeiro destinado a atender as mulheres que estão asseguradas pelas medidas protetivas e que são vítimas de violência doméstica durante o período de calamidade pública ou estado de emergência ocasionado em função da pandemia da Covid-19 no estado de Santa Catarina. E informar que sua mensagem foi levada ao conhecimento dos senhores deputados na sessão plenária do dia 14 de abril de 2021 e posteriormente anexada ao referido projeto de lei, respeitosamente, diretor legislativo Leonardo Lorenzetti. Lembrando que o PE 35/2021 entra na sessão ordinária de amanhã. Terminado o expediente, passamos para o horário político. A palavra, vereador Antônio Manuel. Declino. Declina, vereadora Leu, declina. Vereadora Giovana Zanetti. Declina, vereador Márcio Darós. Declina, vereador Nicola. Declina, vereadora Roseli. Declina, vereador Miguel Pierini. Lembrando que todos os vereadores dispõem de 3 minutos e meio. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Boa noite, vereadores. Acho que tanta notícia ruim que a gente tem ouvido esse final de semana aí, eu vou agradecer algumas pessoas e trazer algumas notícias boas, né? Quero agradecer ao intendente da Santa Luzia, Oneri, que fez melhorias no campo e na praça do bairro Imperatriz. Também agradecer o engenheiro Zunei Casagrande, que nos atendeu de pronto. É um problema que a gente tinha na nossa paróquia Santo Agostinho, e ele prontamente está nos atendendo. E da mesma forma, eu quero agradecer, aliás, quero parabenizar a Zunei Casagrande e a sua filha Caroline, que ela conseguiu gabaritar as 45 questões de matemática. Isso é um orgulho para a nossa região, para Criciúma, e ela ficou em primeiro lugar, e em quinto lugar na UFSC em Medicina. Então, isso aí eu acho que é um grande orgulho, é um momento de felicidade aí para Criciúma e região. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Jair Alexandre. Declina com a palavra o vereador Juarez de Jesus. Está ausente. Com a palavra, o vereador Salésio Lima. Cede o seu tempo para o vereador Jefferson Monteiro. Com a palavra, o vereador Manuel Rosenque. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos assiste aí pelas redes sociais, muito boa tarde. Olha, eu até gostaria que o Henrique, se possível, colocasse ali uma artezinha. Eu não fosse o fator de risco que representa para o contágio do coronavírus, talvez não fosse o melhor momento para trazer esse assunto, né, em meio a essa pandemia. Mas eu trouxe aqui alguns números que podem ser bastante impactantes e fazer a gente refletir um pouquinho. Eu estava coletando alguns dados ali na internet e fui no site da Organização Mundial da Saúde e a gente tem lá aqueles números. Até agora, até dia 21/4, são 146 milhões de casos de contágio da Covid. E 3 milhões de mortes. Pode passar, Henrique. Na questão das drogas ilícitas, nós temos 271 milhões de pessoas, ou cerca de 5,5% da população mundial entre 15 e 64 anos, que usaram drogas no ano anterior. 271 milhões de pessoas. E 1 milhão de pessoas, né? 585 mil mortes. 35 milhões sofrem de transtornos por uso de drogas, enquanto que apenas 1 em cada 7 recebe tratamento. 1 em cada 7. Em relação ao tabaco, que é uma droga com potencial de dependência, de causar dependência extremamente alto, ele mata metade dos seus usuários. No mundo, são 8 milhões de pessoas morrendo anualmente. 7 milhões dessas mortes são resultados do uso direto do tabaco, enquanto cerca de 1.200.000 pessoas são resultados de fumantes, ou melhor, fumantes passivos, pessoas que convivem com fumantes. Em relação ao álcool, temos 3 milhões de mortes por ano no mundo. 5,3% das mortes. Vossa Excelência dispõe mais do tempo do vereador Obadias, vereador Manuel. Obrigado. O uso de álcool é um fator causal para mais de 200 doenças e lesões. Em geral, 5,1% da carga mundial de doenças e lesões são atribuídos ao consumo de álcool. Isso já foi constatado em estudos. Na faixa etária de 20 a 39 anos, cerca de 13,5% do total de mortes são atribuíveis ao álcool. Vocês percebam que essa faixa etária é a faixa etária em que o indivíduo mais produz. Olha, a minha pergunta é: por que o vírus da droga não tem a mesma preocupação, atenção e investimentos em políticas públicas para ser enfrentado? Era só isso. Obrigado. Com a palavra a vereadora Giovana Mondardo.
Colegas vereadores, vereadoras, aqueles que nos assistem também via canal do YouTube da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, hoje subo essa tribuna para falar do tempo. Que o tempo enrijece as pessoas. Mas quero falar desse número que impacta com certeza. No ano passado, em 2020 inteiro, desde o início da pandemia, nós tivemos 194.949 óbitos. Em um pouco mais de 100 dias aqui, cada um de nós completou um pouco mais de 100 dias de mandato. São 116 dias. De 2021, nós fechamos 195.848 óbitos. A mais que o ano passado, em 100 dias apenas. Isso chegando a quase 400 mil mortos. Eu fiz questão de fazer essa comparação também com Criciúma, senhor presidente. Em 2020, segundo o boletim epidemiológico, através do site Minha Vacina, da Secretaria de Saúde, nós tivemos 209 óbitos. Isso através do boletim de 31 de dezembro. Pouco mais de 100 dias, nós batemos hoje 422 óbitos. E o tempo, nobres colegas, enrijece. O tempo, quando pautado somente em planilhas, em números, ele enrijece as pessoas, as gestões, as cidades. Certamente, isso é importante dizer, porque perde a sensibilidade das coisas. O tempo mata e deixa morrer. Lembro que quando eu era adolescente aqui em Criciúma, a gente tinha diversos projetos de incentivo à cultura nos bairros, de esporte nos bairros. Ou seja, nós não estamos falando desse momento da pandemia que isso está praticamente inviabilizado. Criciúma enrijeceu. Através de peças publicitárias, de decretos, em cima de decretos que não servem para nada. Que sabemos que no outro dia vai ser revogado. Que sabemos que é, de fato, para agradar determinado setor, infelizmente. O desrespeito ao trabalhador, ao servidor público, a insalubridade em Criciúma dos profissionais de saúde que tanto firmaram o pé e defenderam cada um de nós no osso do peito dessa pandemia, caiu de 40% para 20%. Desconto em folha para quem está de atestado em decorrência do Covid. Para o trabalhador, vereador Jefferson, o menor dos problemas é o vírus. O problema é a comida na mesa, o problema é o tempo. Mas eu sei, senhor presidente, para encerrar, que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. Que Criciúma volte a ter sensibilidade com as pessoas, volte a pensar cada dia mais em políticas públicas comprometidas, não com o que vai agradar um ou outro, mas pensar a cidade para frente, para daqui 10, 20 anos. Está faltando isso em Criciúma. Com a palavra, o vereador Jefferson Monteiro, que dispõe mais o tempo do vereador Salésio Lima. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste dos meios de comunicação desta casa, eu pediria ao Henrique que inicialmente mostrasse esse pequeno vídeo que eu vou apresentar para vocês. No dia de hoje fomos convidados a visitar o seu Dorli, um grande empresário dessa cidade, da Dorlitex, um senhor com 87 anos de idade, cuja empresa tem 57 anos de história nessa cidade e que não tem a mínima vontade de parar de crescer, de gerar riqueza, de gerar empregos para a nossa gente. O seu Dorli está lá, sediado na Colmeia Industrial, no bairro Cristo Redentor. Ele emprega hoje 115 pessoas. E vejam só, ele tem 6 pavilhões e ele deseja aumentar, duplicar para 12 pavilhões. E ele não tem espaço físico para isso. E ele gostou do requerimento que apresentamos, pediu para que a gente fosse explicar melhor
porque ele tem total interesse em construir uma unidade ali próximo, porque ele emprega, senhor presidente, mais de 90% dos seus funcionários são do bairro Cristo Redentor. E ele tem proposta para ir para Içara. E ele está avaliando a proposta de ir para Içara. E vejam só, com a energia mais barata. Mas ele não quer sair do Cristo Redentor. Ele quer ficar ali. Só que ele não consegue ampliar a sua unidade. Ele não consegue aumentar o seu espaço físico. Um senhor com 87 anos que pensa no crescimento e no progresso. Então eu quero aqui de público, mais uma vez, agradecer imensamente o apoio dos senhores vereadores ao requerimento da semana passada e torcer para que a gente possa e lutemos juntos para descobrir mais áreas, porque os nossos empresários, eles não querem parar de produzir. Eles não querem sair de Criciúma. Eles querem permanecer aqui e gerar empregos para a nossa gente. Então eu agradeço imensamente, né, a todos os senhores vereadores. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Declina com a palavra o vereador Zairo Casagrande. Vereador Zairo. Vereador Zairo. Caiu. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese. Alô? Vereador Zairo? Está me escutando, vereador? Agora sim, com a permissão, só um minutinho, vereador Zairo. Com a permissão dos demais vereadores, posso voltar o vereador Zairo? De acordo, então. Pode falar, vereador Zairo. Com 3 minutos e meio para lembrá-lo. Queria dar boa noite aí a todos. Tá ok. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadoras, ao público que nos assiste. Eu queria fazer uma pequena fala. Aqui a internet deu um pico no exato momento que eu ia iniciar essa fala. E como eu tive um problema de saúde, naturalmente a minha fala tem que ser de agradecimento, né? Primeiro por estar me recuperando, poder já hoje participar dessa primeira sessão. Agradecer, presidente, o apoio que foi dado aos meus colegas, né? Enquanto eles me substituíram. Agradecer novamente aos eleitores que nos dão esse espaço para representá-los na Câmara. Agradecer ao PDT pelo apoio, né? Que a gente possa levar a bandeira trabalhista durante esses 4 anos, além dos horizontes de Criciúma, dos meus familiares que me apoiaram bastante nesse momento em que estive afastado, então, das atividades da Câmara. Falando em familiares, se não me engano, foi o vereador Pierini, que destacou o feito de uma sobrinha que acabou saindo a nível nacional, né, que é a Carolina, filha do Zunei. Não houve vestibular para federal e ela disputou com o país inteiro, né, e ficou em 5º na Federal Medicina. Então, para nós também é motivo de orgulho e como é uma coisa muito, muito destacável, eu cito também esse elogio. Meu retorno, logicamente, não será todo vapor, vereador Toninho, mas tenho sim alguns projetos já em mente, vários poderão ser feitos em parceria com os colegas vereadores. Nós temos várias situações de bairros que poderemos trabalhar de forma conjunta, né? Gostaria de agradecer muito ao Toninho da Saúde, que trouxe a bandeira do PDT e contribuiu de maneira relevante na sua passagem. Agradecer à vereadora Juscelia, que a gente também sabe que ela passou por um momento difícil, ela perdeu o André, o seu irmão, e conseguiu mesmo assim trazer para esta casa o seu espaço de força e a sua luta. Eu não posso deixar de mencionar o momento de extrema dificuldade vivenciado na nossa cidade, no país, Santa Catarina. Eu acho que a gente devia copiar o exemplo. Hoje, Portugal não teve nenhuma morte. Não acredito que Portugal tenha algo de excepcional que não possa ser feito aqui no Brasil. Então, está faltando, sim, governo, né, para enfrentar a pandemia, porque nós estamos conseguindo não enfrentar a pandemia e arrasar com a economia. Nós estamos sendo incompetentes nos dois quesitos, não fazendo bem nenhuma coisa nem outra. Muitas pessoas estão nos deixando, isso nos abala, isso tira
um pouco da nossa força, mas nós temos que manter a esperança, né? Manter a esperança na ciência para a gente poder superar esse momento. Gostaria de, por último, prestar condolências à família do meu ex-colega, o nosso ex-colega Júlio Colombo, ao nosso ex-colega também Tita Belloli, pelo falecimento do outro Júlio, do seu irmão, né? E reconhecer, no caso do colega Júlio Colombo, a importância, né, do serviço público que ele prestou e o grande vereador que ele foi de Criciúma. Então, para início era isso, agradeço muito. Boa tarde a todos. Muito bem, com a palavra o vereador Paulo Ferrarese. Agora vai, Jaguara. Agora, ganhou mais um minuto. Pode aumentar o tempo. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os vereadores que nos acompanham remotamente, todos que nos assistem também pela TV Câmara, TV Cidadã da nossa Câmara de Vereadores. Senhores vereadores, venho aqui nessa tribuna com muito orgulho falar sobre a inauguração do nosso centro de pastoral da nossa comunidade, da Capela São Francisco de Assis, que aconteceu no dia de ontem com a presença do nosso bispo, Dom Jacinto, o nosso padre Gabriel, presença da comunidade, e agradecer ao padre, ao bispo, a todos que colaboraram com o nosso centro de pastoral na construção. Não temos dúvida que Deus estará abençoando, sempre abençoou e continuará abençoando essas pessoas, porque no dia de ontem ficamos até emocionados de tanto que nós trabalhamos, comunidade junto, uma batalha, pedindo aqui, pedindo lá. E nesse momento, o próprio bispo nos falou que é um dos melhores centros de pastorais da nossa diocese. Uma obra de qualidade, uma obra bem feita. O vereador Salés esteve lá essa semana, também presente em uma reunião nossa, da nossa comunidade. Então, podemos exaltar o nosso trabalho, o trabalho da comunidade, o trabalho daqueles que contribuíram. Nosso muito obrigado. Também, senhor presidente, senhores vereadores, queria falar de tantas perdas que têm acontecido na nossa cidade. Só no dia de hoje foi 7 pessoas que pelo vírus do Covid-19 foram levadas. Tivemos uma reunião na semana passada, com a Comissão de Saúde no Hospital São José. Na nossa saída, senhores vereadores, tinha 3 funerárias aguardando na frente do necrotério para fazer o recolhimento de corpo. Isso nos entristece a cada morte, a cada vida que está sendo ceifada por esse vírus. O que nós gostaríamos de pedir, não somos o prefeito, não somos o médico, mas pedir para essas pessoas, se cuidarem, porque ao seu lado está o seu irmão, está o seu pai, está o seu filho, está o seu amigo que podemos perder a qualquer momento, podemos ser alguém de nós também. Também perdemos um funcionário da prefeitura, né, no dia de também. É com muita tristeza que a gente vem no dia a dia acompanhando esses casos. E ainda tem pessoas, senhor presidente, senhores vereadores, que não fazem a segunda dose por relaxamento, por descuido. Outros que não querem se vacinar, porque eu não quero se vacinar. Enquanto isso, atrapalhando a vida do irmão, daquele que está ao seu lado. Seria isso, senhor presidente, meu muito obrigado. Muito bem. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Grande expediente, requerimento 257-2021, autor o vereador Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe quando será feito o recapeamento asfáltico na rodovia Pedro da Altoé, principalmente no aclive da divisa Criciúma e Sara, intransitável devido às deformidades da camada asfáltica. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 397-2021, autor o vereador Júlio César Kaminski, instalação de iluminação pública na rua Ernesto Bianchini, Góis, bairro Próspera.
Requerimento 259-2021, autor vereador Márcio Darós da Luz, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há possibilidade da pavimentação das ruas do loteamento JS no bairro Primeira Linha, Pontilhão. Se a resposta for positiva, qual o prazo para a realização da obra? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 398-2021, autor vereador Márcio Darós da Luz, construção de uma lombada na rua Antônio Denoni, localizada no loteamento Vila Beatriz, fundos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre José Francisco, no bairro São Simão. Indicação 399-2021, autor vereador Márcio Darós da Luz, construção de uma lombada na rua Irene Dal Ponte, localizada no bairro Jardim Maristela. Indicação 400-2021, autor vereador Jair Augusto Alexandre, restauração asfáltica na rua Augusto Pizete de Oliveira, bairro Mina do Mato. Requerimento 260-2021, autor vereador Salésio Lima, envio de expediente à FANCRI, Fundação do Meio Ambiente de Criciúma, questionando se existe possibilidade de manutenção e substituição das lixeiras danificadas nas plataformas de embarque e desembarque dos passageiros do transporte coletivo em toda a extensão da Avenida Centenário. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 261-2021, autor vereador Jair Augusto Alexandre, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se há um projeto de restauração da Avenida Assembleia de Deus, bairro Mineira Velha, principalmente no trecho próximo à empresa Beija-Flor. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Jair Alexandre. Isso é nome de jogador de futebol, né? Jair Alexandre. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste pelas redes sociais, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Senhor presidente, fiz esse requerimento conversando com alguns empresários ali dessa avenida e nós nos informamos também com a Secretaria de Infraestrutura, uma pessoa responsável que é a Natália ali. Ela nos trouxe uma informação positiva a respeito do vereador Salésio, vereador Paulo, enfim, todos nós, na verdade, que temos batalhado ali para a revitalização daquela avenida, que é tão importante para nós, para os moradores, enfim, para as empresas que estão instaladas ali naquela avenida. E a informação que eu tenho, que vem da Secretaria de Infraestrutura, da funcionária Natália, é que após a revitalização da rodovia Luiz Rosso, eles vão revitalizar a avenida ali, a Avenida da Assembleia de Deus. Então é importante essa informação, quem passa por ali hoje, realmente aquela avenida está detonada, não só a parte da calçada, mas a própria avenida, até porque também eu acredito que deve se limitar ali o peso também dos caminhões ali, né, senhor presidente? Eu acredito que a maioria ali também daquela avenida, Salésio, a camada curta e também o peso ali dos próprios caminhões que passam por aquela avenida. Eu acho que tem que ter um limite ali de peso, senão realmente não tem asfalto que sustenta e que aguente ali o peso de alguns caminhões. Cedo à parte, sim, vereador. Muito bem, vereador, parabéns pelo requerimento. Faz uns 20 dias, o secretário Tita e a Natália esteve lá conosco, caminhamos por toda a extensão e estava sendo esperado passar o cano do gás, que realmente passou, e também o término, colocou muito bem Vossa Excelência, então vem há muito tempo já os vereadores daquela região cobrando, e vai chegar a nossa vez agora, depois da Luiz Rosso, com certeza irá para lá, segundo o nosso secretário. Parabéns. É isso, senhor presidente. Então é importante trazer essa informação para todos os moradores ali, a classe empresarial, os empreendedores, aquela redondeza ali, que após então o término da revitalização da rodovia Luiz Rosso, então vai ser a vez ali da Avenida Assembleia de Deus. É isso, senhor presidente. Bem, o requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese.
Imagina se ia deixar passar. É um direito meu, senhora vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, dia 12/3, eu fiz um requerimento, foi aprovado pelos senhores vereadores aqui nessa casa, solicitando informação sobre a revitalização da Avenida Assembleia de Deus, Avenida Caeté. E a resposta que eu obtive, senhores vereadores, que não se tinha orçamento aí para executar as melhorias naquela avenida. Não tinha orçamento. A revitalização consta no programa, na programação da Secretaria de Obras, mas aguarda disponibilidade de orçamento. Eu apenas venho aqui, senhores vereadores, não questionando o governo, mas que bom que um mês depois já tem uma resposta positiva que a revitalização vai acontecer. O ano passado eu fiz um requerimento sobre uma ponte, senhores vereadores, e a resposta veio negativa num dia, no outro dia eles foram fazer a reforma. Isso nos entristece às vezes. Precisamos ser um pouco mais linha reta, ser mais verdadeiro, porque a aproximação do governo com o vereador ou o vereador do governo vem a partir do momento que nós tratamos as coisas com muita seriedade. Não tenho nada para criticar do governo, do prefeito, mas eu acho que precisamos de uma resposta mais concreta. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 262/2021, autor o vereador Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se é possível a criação de uma forte campanha nos meios de comunicação para a prevenção na área de saúde mental, com orientações que possam ajudar as pessoas a lidar com este momento incomum, específico e difícil. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 401/2021, autor o vereador Márcio da Rosa Luz, construção de uma lombada ou redutor de velocidade na rua Nicolau Machado de Souza, próximo ao número 801 do bairro Recanto Verde. Requerimento 263/2021, autor o vereador Toninho da Ibralite, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe o planejamento para a recuperação na pavimentação asfáltica em rua sem dominação, de frente ao Santinho Lanches, na Avenida João Alexandre Bonfante, número 185, bairro Liberdade. Em caso afirmativo, qual o prazo de início e término da respectiva obra? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 264/2021, autor vereador José Paulo Ferrarese, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade de recuperar a pavimentação asfáltica com lajotas na rua José Borges, bairro Mina União. Em caso afirmativo, informar. Outro sim, os prazos de início e término dos respectivos serviços. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 265/2021, autor vereador Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente à empresa Oi Telefonia solicitando a manutenção da caixa de distribuição construída no passeio da Avenida dos Italianos, esquina com a Rua Erval Velho, bairro São Francisco. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade. Requerimento 266-2021, autores vereadores Salésio Lima, Márcio Darós da Luz, Obadias Benones e Miguel Pierini. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal com os seguintes questionamentos sobre melhorias na rodovia Alexandre Belloli, trecho compreendido entre o cruzamento com a rodovia Jorge Lacerda, bairro Primeira Linha Sangão, até o cruzamento com a rodovia Luiz Rosso, bairro Primeira Linha. Primeiro, existe planejamento para a revitalização de toda a extensão da rodovia? 2. É possível construir acostamento e ciclovia ao longo da avenida? Terceiro, em caso de respostas positivas, existe prazo para o início das obras? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 267-2021, autor vereadora Roseli Maria de Luca Pisolo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe esta Casa Legislativa se existem estudos em andamento ou concluídos sobre a possibilidade de permitir o estacionamento somente em um lado da via, seja esquerdo ou direito, da rua José Milanês, bairro Santa Bárbara. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora Roseli de Luca. Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, os colegas vereadores, os que nos assistem. Eu geralmente não faço, o pastor Jair, vereador, requerimento de ruas, mas eu fui cobrada e fui pedida. Essa rua, eu quis questão de falar que é aquela rua que passa ao lado da padaria Silvano. E ela é uma rua em que eles estacionam dos dois lados e ela também é mão dupla. E as pessoas têm que, os moradores, eu tenho pessoas que moram também naquela rua, eles têm que dar ré, se encontram os carros ali, e realmente é um problema muito sério. Principalmente no horário do meio-dia, que a padaria Silvano, ela tem um fluxo muito grande de clientes. Então, é um pedido dos moradores para ver se há possibilidade de, no mínimo, deixar um lado sem estar com estacionamento, proibido de estacionar no lado. É isso aí, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 402-2021, autor vereador Miguel Pierini, estudo visando transformar a rua Pedro Frazon, de frente ao CI Professor Zelma Zavi Napoli, localizado no bairro Vila Visconde, em mão única. Indicação 403-2021, autor vereador Miguel Pierini, estudos visando transformar a rua João Manente, que passa de frente ao CI Aluim Michels, no bairro Vila Isabel, em mão única e melhorias na sinalização de trânsitos. Indicação 404-2021, autor vereador José Paulo Ferrarese, instalação de 2 tampas de boca de lobo na rua Marcelo Rodrigo de Costa Alves de Aguiar, ambas de frente à casa 58, bairro Mina União. Indicação 405-2021, autor vereador Pastor Jair Augusto Alexandre, instalação de iluminação pública nas ruas Lauro Cirino de Oliveira e Protácio Vasco, bairro Santo Antônio. Indicação 406-2021, autor vereador Jair Augusto Alexandre, pintura na faixa de pedestre na rua Lourenço Zanetti, esquina com a rua Olívio Antunes Correia, bairro Santo Antônio. Indicação 407-2021, autor vereador Jair Augusto Alexandre, pintura amarela na lombada existente na rua Lourenço Zanetti, de frente à casa 335, bairro Santo Antônio. Requerimento 268-2021, a autora vereadora Giovana Vitor Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. A possibilidade de encaminhar a esta Casa Legislativa projeto de lei propondo a inclusão no quadro do funcionalismo público municipal o cargo de biomédico ou médica, com base no documento anexo produzido pelo Conselho Regional de Biomedicina, que especifica em demanda a inclusão.
Caso não haja possibilidade, pede-se para que sejam elencados os motivos que justifiquem, em havendo condições para a inclusão do cargo de biomédico no quadro de funcionalismo público municipal, questiona-se sobre a possibilidade da participação desses profissionais nas áreas que lhe forem de competência no processo seletivo aberto pelo edital 006/2021. O requerimento está em discussão. Com a palavra a vereadora Giovana Mondardo. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, muitos de nós foram procurados por essa classe da área da saúde, né, dos biomédicos, principalmente por entender que estão, de alguma forma, excluídos do plano de carreira, né, do município. E, portanto, uma profissão tão vasta e tão diversa, inclusive, que tem inclusive, grande procura pelos cursos de graduação da biomedicina, justamente por essa variedade de atuação, de competência. Acupuntura, análise clínica, clínica de imaginologia, microbiologia, patologia, uma série de áreas, a saúde pública por si só. E, portanto, eles nos procuraram justamente para que fossem, de fato, reconhecidos pelo município. Outras cidades já têm essa lei, né, que reconhece o biomédico como profissional de saúde, inclui, portanto, nos eventuais processos seletivos e concursos, né, como Floripa, Porto Alegre, o Instituto Geral de Pesquisas também reconhece, e, portanto, é preciso referendar algumas coisas que são importantes aqui, a história da biomedicina em Criciúma, né? Há 13 anos que os biomédicos atuam em diversas áreas, na estética, na análise clínica, aqui na cidade. E já temos, inclusive, através do curso de graduação da nossa universidade, 10 turmas formadas com mais de 400 profissionais. Portanto, tem um segmento importante aí para ser representado também e reconhecido nesses processos seletivos e nesses eventuais concursos. Por isso, eles reivindicam esse direito de concorrer nos processos seletivos e nada mais, não é criar um cargo novo, é justamente disputar as vagas de igual para igual, aquilo que é de competência deles também, né? Assim como de farmacêutico e bioquímico, e entra aí geralmente também o biomédico. Portanto, essa é a avaliação, e também levando em consideração que hoje a gente tem, além desse incentivo do curso de graduação da universidade, hoje no laboratório municipal são 17 estudantes de biomedicina da Unesc que trabalham lá, que literalmente tocam o laboratório municipal. Isso é importante para a gente reconhecer a relevância dessa profissão e, por que não, inserir tão logo que seja possível a disputa deles também nas vagas nesse processo seletivo que está vigente. Uma parte, vereadora. Pode ficar à vontade, vereador. Primeiramente, quero parabenizar você pelo requerimento e passar para você e os demais vereadores que eu também fui procurado por esses profissionais aí de formação na biomedicina. E, coincidentemente, eu tinha um horário marcado amanhã com a Célio Casagrande para a gente discutir o assunto. Mas agora, com o seu requerimento, eu vou aguardar que venha a resposta e parabenizar você por esse requerimento, porque realmente se faz necessário, porque hoje realmente várias pessoas se formaram e hoje eles estão aí em busca de uma oportunidade de participar também dos concursos públicos e não é aberta essa oportunidade. Então, quem sabe venha uma resposta positiva e que venha contemplar essas pessoas que se dedicaram para essa profissão e ter essa oportunidade de ter a participação no concurso. Meus parabéns mais uma vez. Obrigada, vereador. Além dessa atuação dos estudantes no laboratório municipal, a gente tem unidade de saúde, no próprio centro de triagem, em campanhas de vacina, né? A campanha de vacina hoje da gripe, hoje foi tocada literalmente pelos estudantes de biomedicina da Unesc. Então, e sei que o secretário de saúde também reconhece isso. Hoje, o vereador Nicolas esteve em reunião também junto, reivindicando essa bandeira, e eles estão avaliando aí se vão poder, através da procuradoria, já inserir, portanto, os profissionais da biomedicina né, enviar essa casa um projeto de lei que garanta essa profissão para poder disputar, assim que possível, também nesse processo seletivo. E saliento, essa aqui é uma decisão política, mas é uma decisão política de rever um erro que o município cometeu até agora. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Nicolas Martins. Acabou o tempo.
Inspirado no Jair. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, mesa, nobres colegas. Como a vereadora Giovana bem destacou, vários de nós, o vereador Toninho também destacou, vários de nós fomos procurados pela classe dos biomédicos na semana passada, principalmente no feriado, onde eles fizeram um movimento nas redes sociais, marcaram, o vereador Kaminski também destacou que foi marcado, buscaram realmente o apoio da Câmara de Vereadores. A vereadora na semana passada fez um requerimento, eu marquei hoje de manhã para junto com o secretário Acélio levar o Emanuel, que é o coordenador do curso de biomedicina, bem como o representante do Conselho Regional de Biomedicina aqui na região da ANREC, região sul de Santa Catarina, e fomos muito bem recebidos hoje pela manhã pelo secretário Acélio, que prontamente se colocou à disposição, ouviu as reivindicações, né? E portanto, vereadora, eu até vou trazer já, enquanto líder do governo, inclusive, trazer as respostas para os questionamentos que são feitos nesse requerimento, que é a possibilidade de encaminhar a esta Casa Legislativa projeto de lei propondo a inclusão no quadro de funcionalismo público municipal o cargo de biomédico com base no documento anexo. Sim, há possibilidade, e isso será feito no novo plano de cargos e salários da Secretaria de Saúde, que será encaminhado para essa casa até o fim desse ano. O próprio secretário Acélio já destacou que vai ser colocado no plano de cargos e salários. Por isso que já trago, inclusive, a resposta de pronto, o secretário Acélio já destacou essa situação. E o segundo questionamento, que é em havendo condição para a inclusão do cargo de biomédico no quadro de funcionalismo público municipal, questiona-se sobre a possibilidade da participação desses profissionais no edital 006 de 2021, o edital do processo seletivo que está em vigor nesse momento. O secretário Acélio acabou, pouco antes da sessão, vereadora Giovana, o David e o secretário Acélio me ligaram, dizendo que nesse momento não é possível, porque teria que se mandar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, o processo legislativo, poderíamos, obviamente, fazer o processo de dispensa, em consenso e tudo mais, só que teria que parar o processo seletivo atual e aguardar a definição da Câmara de Vereadores antes de reabrir o processo seletivo e a necessidade urgente desses profissionais. Por isso que, nesse momento, não seria possível encaminhar no edital 006. Então, já encaminhei, inclusive, essa situação para o Emanuel, que é o representante do Conselho Regional, o coordenador do curso de Biomedicina. Por isso que eu considero o requerimento prejudicado, justamente por conta de já termos essas duas respostas da Secretaria Municipal de Saúde. Por isso que, inclusive, desde já quero justificar o meu voto que será contrário, justamente por já ter essas respostas e, enquanto líder do governo, já ter encaminhado em plenário e na tribuna essas respostas. Era continha, presidente. Já concluí. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Tem que ser antes. Boa tarde, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, todos que nos acompanham. Senhor presidente, com relação a esse requerimento, eu acho que é importante ter uma discussão, o vereador Nicola traz aqui a resposta já apresentada, mas eu acho que caberia uma ressalva nessa situação toda. Inúmeras vezes apresentamos projetos de leis aqui, senhor presidente, de uma semana, de poucos dias, para justificar algo que realmente necessita ser feito. Né? Eu não estou fugindo do tema, senhor presidente, porque o tema é o mesmo. Né? Eu acho que caberia, aí eu pediria ao líder do governo, a sensibilidade do executivo, de também usar a mesma celeridade para encaminhamento ao projeto de lei. Eu acho que o assunto é importante, é relevante, reconhece não só a atividade, mas um curso tão bem conduzido pela Unesc. Acho que caberia um pouquinho de celeridade nesse processo, né, para que pudesse trazer o projeto de lei, senhor presidente, imediatamente para essa casa, porque eu penso que o prazo seja 19, eu não tenho bem certeza, mas eu creio que o prazo final é 19 de maio, em relação a esse processo seletivo. O que poderia, né, ser resolvido em poucos dias. Eu poderia talvez citar inúmeros casos de dispensa de parecer
inclusões em pautas de projetos que teriam um prazo muito curto para viabilizar uma situação. Poderia fazer isso. Uma parte, vereador. Vereador, eu vim para reforçar justamente essa tua fala, vereador, porque eu tenho a compreensão de que muitas vezes a gente acaba votando e entram projetos na ordem do dia, ou, aliás, né, com dispensa de parecer, sem o nosso próprio conhecimento de que projeto é. Muitos de nós ficamos aqui, poxa, mas o que está acontecendo, né? Há uma necessidade dessa casa se comprometer com aquilo que também é demanda do povo, não somente com aquilo que é demanda do executivo. A gente sabe que esse projeto precisa vir do executivo, mas é uma demanda popular de mais de 400 profissionais de saúde que querem disputar as vagas de seu direito no processo seletivo que está em vigência e que acaba o prazo dia 19 de maio. Tenho consciência de que há possibilidade. Tampouco a gente acabou de ter conhecimento do projeto aqui sobre o cemitério e os parques. Vamos votar amanhã. Acabamos de saber do projeto. Então, não acho que essa justificativa seja cabível para justificar esse momento. Tenho consciência de que o Executivo vai ponderar e isso vai enviar essa casa tão breve que seja possível. Muito obrigada. Tenho certeza que a sensibilidade do secretário, inúmeras demandas que a gente realiza com ele, o secretário Acélio, ele não vai olvidar em poder incluir isso de uma forma célere, né, e rápida, para que a gente possa tranquilamente atender os profissionais dessa área. Eu conto com a sensibilidade, viu, vereador Nicola, né, de contate o secretário, peço uma atenção nesse sentido. Eu acho que essa casa está também sensível a essa demanda, que também fui procurado nesses últimos dias, acerca desse mesmo tema. Acho que poderia se fazer isso mesmo, vereador Giovana. O prazo é dia 19 de maio, então nós temos aí um prazo com muita tranquilidade para usar os mesmos expedientes em relação a outros projetos que foram solicitados, não só a dispensa das comissões, mas a inclusão nas pautas. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado com um voto contrário do vereador Nicola. Requerimento 269/2021, autora vereadora Giovana Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para encaminhar a esta casa as seguintes informações: comparativo do número de focos do mosquito da dengue por mês nos bairros de Criciúma e no município como um todo durante os anos 2019, 2020, 2021. Histórico mensal do número de casos de dengue e de dengue hemorrágica atendidos no município de Criciúma nos anos 2019, 2020, 2021. Se houve caso de óbito por dengue no município entre os anos de 2019 e 2021, especificando quantidade e período. Relato sobre desafios do combate ao mosquito da dengue durante o período da pandemia. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondardo. Senhor presidente, nobres colegas, hoje subo a essa tribuna com esse requerimento justamente para ponderar minha preocupação com outras doenças para além do coronavírus, né? Porque outras doenças não pararam de existir, a gente tem consciência disso. Tanto quanto é a nossa preocupação em torno das doenças crônicas, é também em torno dessas doenças que muitas vezes ocorrem surtos, endemias, né? E não à toa que eu preciso levar em consideração que, através de uma pesquisa que foi divulgada pela mídia também, que entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021, a gente teve um aumento de focos, né, no número de focos do mosquito da dengue em Criciúma de 120%. Enquanto no estado de Santa Catarina, esse aumento foi apenas de 34%. Por isso, faço esse requerimento levando em consideração que esses casos têm pipocado no estado inteiro. São, desde uma campanha que foi efetivada de 29 de dezembro a 4 de janeiro desse ano, mais ou menos, a gente teve o descobrimento de 40 mil focos de dengue em todo o estado. Então, 103 municípios do nosso estado foram considerados infestados pela dengue, né? Não à toa que em 2020 nós tivemos mais de 11 mil casos de dengue no estado,
e considerando aí chikungunya, zika, passou de 13 mil. Então, essa preocupação diz respeito a entender como que o município tem encarado isso e os desafios que têm sido, inclusive, efetivar as campanhas, né, esse cuidado, porque muitas pessoas, inclusive, têm fechado as portas, não têm deixado essas equipes de endemias também verificar esses focos, por medo do coronavírus, de se contaminar. Mas a gente sabe também que a dengue é algo que a gente precisa prestar atenção. E a partir dessa resposta, quero, portanto, contribuir que o município possa efetivar mais campanhas de cuidado, de combate e prevenção à dengue também. Obrigada. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 408-2021, autor vereador Salésio Lima, por colocação de placa de lombada na Avenida União, de frente ao residencial Carmel, bairro Cidade Mineira Velha. Requerimento 270-2021, autor vereador Salésio Lima, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há possibilidade de colocação de placas de identificação de ruas e CEP em todas as ruas do bairro Vila Zulema. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 271-2021, autor vereador Salésio Lima, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando o seguinte: existe a possibilidade de colocação de faixa de pedestre de frente ao condomínio Alameda Flores, localizada na rua Líbano José Gomes, bairro Mina União. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 272-2021, autor vereador Salésio Lima, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando o seguinte: quando será finalizada a pavimentação do trecho final da rua Chico Mendes, localizada no bairro Progresso? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 409-2021, autor vereador Júlio César Kaminski, substituição de diversas lâmpadas por estarem queimadas da iluminação pública da rua Walter da Silva Medeiros, bairro Jardim Angélica. Indicação 410-2021, autor vereador Júlio Kaminski, substituição de diversas lâmpadas por estarem queimadas da iluminação pública da rua Quintino Búrigo, bairro Jardim Angélica. Indicação 411-2021, autor vereador Júlio Kaminski, substituição de diversas lâmpadas por estarem queimadas da iluminação pública da rua Otto Leopoldo Tchevense, bairro Jardim Angélica. Indicação 412-2021, autor vereador Júlio Kaminski, colocação de uma lombada de frente à casa 352, próximo ao trecho localizada na Avenida Cocal, bairro Mina União. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Vereador Antônio Manuel. Presente. Presente, vereador Arleu. Presente, vereadora Giovana Zanetti. Presente, vereadora Giovana Mondardo. Presente, vereador Jair. Presente, vereador Paulo. Presente, vereador Juarez de Jesus. Presente, vereador Jefferson Monteiro. Presente, vereador Júlio Kaminski. Presente, vereador Manuel Rosenck. Presente, vereador Márcio Darós. Presente, vereador Miguel Pierini. Presente, vereador Nicola. Presente, vereador Badias. Presente, vereadora Roseli. Presente, vereador Salésio Lima. Presente. Presente, senhor vereador Zairo. Vereador Zairo? Presente. Ok. Em única discussão e votação, a moção de aplauso número 01221, de autoria da vereadora Roseli de Luca, em homenagem ao doutor Luiz Carlos Custódio Fontana. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção 12-2021, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, requer-se a mesa, ouvindo o plenário, de forma regimental, o envio de expediente ao doutor Luiz Carlos Custódio Fontana, da presente moção de aplauso, conforme segue. Covid-19 é uma doença respiratória aguda causada por um subtipo de coronavírus. É uma infecção viral que pode manifestar-se de diferentes maneiras em pacientes em fase avançada da doença, com casos considerados achados tomográficos graves. Esses possuem maior probabilidade
de adquirirem sequelas pulmonares, semelhante àquelas encontradas em casos de pneumonias virais graves. Em decorrência da pandemia e incertezas referentes ao futuro, muitos são os problemas psicológicos desencadeados na população. Nos pacientes que apresentam quadros graves da doença Covid-19, a probabilidade de desenvolverem sequelas físicas pulmonares neuropsíquicas está aumentada. Diante desse cenário, surgiu a necessidade de elaborar um projeto de reabilitação cardiopulmonar pós-Covid-19. E este mérito atribuímos ao destaque ao Dr. Luiz Carlos Custódio Fontana pela experiência do profissional em residência médica de medicina no esporte que o subsidiou a elaborar o projeto de reabilitação cardiopulmonar pós-Covid-19 Rio Mãe na Criciúma, onde foi apresentado ao prefeito Clésio Salvário, que acreditou no impacto positivo desse trabalho aos pacientes, autorizando o início de suas atividades. O objetivo desse eficaz trabalho é diminuir as sequelas causadas pós-infecção nos pacientes que aderiram à doença Covid-19 e o programa de reabilitação cardiopulmonar conta como uma equipe multidisciplinar para desenvolver seus trabalhos de intervenção junto aos pacientes. Com este trabalho foram atendidos mais de 400 pacientes, sendo que 200 foram reavaliados, dentre esses 95% foram reabilitados com sucesso. Ante ao exposto, ouvindo o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos, pelo disposto, que fique constado na ata desta sessão legislativa a moção de aplauso ao Dr. Luiz Carlos Custódio Fontana pelo excelente trabalho desenvolvido no referido projeto, enviando-lhe cópia com os nossos cumprimentos, vereadora Roseli De Luca, partido PSDB. A moção está em discussão. Com a palavra, a vereadora autora Roseli De Luca. Boa noite mais uma vez. Eu gostaria que o Henrique colocasse, nós fizemos um vídeo e já queria agradecer a equipe, o Fabrício e a equipe daqui da casa que prontamente fez esse vídeo, lá do Centro de Reabilitação Pós-Covid. O nosso centro de reabilitação, ele é aberto para todas as pessoas de Criciúma que pegaram Covid. Não importa se a pessoa ficou no hospital, se ficou na UTI, se ficou em casa isolada, são todas as pessoas que tiveram algum tipo de sequela por causa da Covid, elas podem vir para o centro de reabilitação. Como é que eles chegam até a gente? Eles vão na unidade de saúde do bairro, vão responder um questionário com algumas perguntas e aí depois a enfermeira ou o médico encaminham para a gente, via CISREG. Aí chega aqui, a gente faz toda uma triagem, uma avaliação, todos os pacientes vão ser atendidos por todos os profissionais, a gente tem uma equipe multiprofissional, então ele chega aqui, ele é avaliado pela equipe de enfermagem, depois ele vai realizar a espirometria com o fisioterapeuta, vai passar com outro fisioterapeuta fazer um questionário, vai passar com a psicóloga, vai ser avaliado pela nutricionista, vai ser avaliado pelos profissionais de educação física e também vai ser avaliado por mim. Então, depois disso tudo, de todas as avaliações, a gente discute e vê se o paciente tem ou não se ele vai poder ou não participar do centro de reabilitação. Se o paciente tiver indicação, ele vai fazer a reabilitação. Se não, a gente dá as orientações e ele continua com o acompanhamento na unidade de saúde. Aqui funciona, o paciente pode, dependendo da gravidade, são 2 ou 3 vezes por semana. O paciente mais grave vai ser 3 vezes por semana. Ele faz em torno de 1 hora de academia de musculação e 30 minutos de fisioterapia respiratória. Então ele fica durante 5 a 6 semanas com a gente, fazendo esse trabalho todo de reabilitação. E quando dá essas 5, 6 semanas, a gente reavalia, faz toda a reavaliação e vê se o paciente tem indicação de continuar ou ir de alta. Se o paciente estiver bem, ter melhorado, ele vai de alta. Se ele não está bem, ele precisa de mais tempo, ele fica mais 5 semanas. Quando comecei a montar o projeto lá, no começo de abril, a gente não tinha ideia de como seriam as sequelas. E com o passar do tempo, a gente percebeu que as pessoas teriam muitas sequelas depois do Covid. E o que é mais impressionante é que não são só sequelas respiratórias, porque a gente acredita que, como por ser uma gripe, vai ser só problema pulmonar. Mas não, a Covid pode deixar sequela em qualquer órgão, qualquer sistema do corpo. E, por incrível que pareça, os principais sequelas, além da parte da falta de ar, tem o cansaço, a fadiga muscular é o mais importante, por isso que é importantíssimo a musculação, a academia,
para ele recuperar a força. Então tem paciente que tem muito problema psicológico também, a depressão, a ansiedade, isso aí é muito, muito grande. A perda de memória recente também é uma das sequelas importantíssimas. Queda de cabelo, dor articular, dores nas pernas, então perda da acuidade visual. Então as sequelas são variadas e importantíssimas. Por isso que é importante fazer esse centro de reabilitação, como a gente foi pioneiro no país, e a gente conseguiu, então, já começar a atender eles em setembro. Então, a gente já está tendo um número excelente, atendemos muitas pessoas desde setembro. Então, um jovem médico, né, um médico do esporte, especializado em esporte, e que já teve essa visão em fazer alguma coisa para a população. Ele tem, né, nós visitamos e vimos a vontade que tem esse médico em ajudar as pessoas. Então, por isso que eu peço para vocês, né, esse apoio nessa moção de aplauso, porque nós percebemos todo o interesse que o médico doutor Luiz Fontana teve em fazer esse centro de recuperação pós-Covid. Além de tudo, um visionário. Nós vimos também na visita... Sim, por favor. Vereadora Roseli, não só esse caso do Dr. Luiz Carlos, mas eu acredito que boa parte dos vereadores tem recebido elogios, né, a todo o pessoal da área da saúde que faz o enfrentamento à pandemia. E certamente nós vamos receber indicações. No final do ano, senhor presidente, a Câmara tem aquela sessão especial de cidadão honorário, de cidadão benemérito, tal qual o Dr. Luiz Carlos, como bem trouxe aqui a vereadora Roseli. Eu acredito que nós podíamos até pensar este ano em direcionar as nossas homenagens a técnicos de enfermagem, a enfermeiras, aos médicos que fizeram, que se colocaram em risco e atenderam a população de Criciúma. Mas como linha geral, como sugestão, que esse gesto que a vereadora Roseli está fazendo, nós fizéssemos em conjunto, a Câmara inteira, né, uma sessão de final de ano dedicada ao segmento saúde, porque é inestimável para a história de Criciúma, né, o trabalho que esses profissionais estão desenvolvendo. E Criciúma certamente é inovadora, né, no trato dessa questão da recuperação dos casos de Covid. Parabéns, vereadora. Obrigado pela parte, hein? Exatamente. Então, não é só para o doutor Luiz, é para todos os profissionais que estão atuando lá no centro pós-Covid, pela dedicação, porque é o conjunto de cada um profissional que vai fazer com que os nossos cidadãos saiam de lá recuperados, certo? É muito difícil, como disse o doutor Luiz, cada pessoa que pega Covid é de uma maneira diferente que reage e é de uma maneira diferente também que fica a sequela. Então, por isso, Criciúma está de parabéns. Nós já falamos muito aqui no Acélio, por isso que também faz um excelente trabalho. Toda a equipe de Criciúma faz um excelente trabalho, mas eu quis colocar o doutor Luiz justamente pela juventude, pela garra e pelo entusiasmo como ele está fazendo o tratamento pós-Covid no centro de reabilitação. Por isso eu peço, né, o apoio de todos os nobres vereadores para essa moção. Muito obrigada, senhor presidente. Muito bem. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Nicola Martins. Boa tarde, senhores colegas, público que nos assiste. Parabéns, vereadora Roseli, pela homenagem ao Luiz Carlos Fontana, um amigo de longa data. Hoje mesmo liguei para ele também, parabenizei e valorizo o projeto que a senhora coloca hoje, a moção que a senhora coloca hoje, porque o Luiz Carlos, vereador Arleu, presidente, ele é fruto da nossa Bolsa Atleta, inclusive. Jogou handebol por muitos anos pela Fundação de Esportes e fez a faculdade de medicina por conta de ter jogado handebol, por conta da Bolsa Atleta. E é o único, talvez um dos poucos, talvez o único da região especializado com a residência em medicina do esporte, como bem a vereadora Roseli destacou.
A gente tem muitos ortopedistas que se especializam em esporte, mas no caso do Luiz Carlos, ele fez a residência em medicina esportiva. E quando ele retornou a Criciúma, em 2018, praticamente 2019, ele me procurou na Fundação Municipal de Esportes e disse que gostaria de fazer uma análise nos atletas da Fundação de Esportes. Eu disse, tá, mas quanto? Ele assim, cara, nada, eu devo muito ao município de Criciúma por ter feito a minha faculdade de medicina com a Bolsa Atleta. Então, é uma forma de eu retribuir de alguma forma o que eu recebi. Então, muito merecida essa homenagem. O Luiz Carlos merece de verdade. Parabéns pela moção e conte com o nosso apoio. A moção continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Como vota o vereador Antônio Manuel? Favorável. A favor, vereador Arleu. A favor, vereadora Giovana Zanetti. A favor, vereadora Giovana Mondardo. A favor, vereador Jair. A favor, vereador Paulo. A favor, vereador Juarez de Jesus. A favor, vereador Jefferson Monteiro. A favor, vereador Júlio Kaminski. A favor, vereador Manuel Rosenck. A favor, vereador Miguel Pierini. A favor, vereador Márcio Darós. A favor, vereador Nicola. A favor, vereador Badias. A favor, vereadora Roseli. A favor, vereador Salés Lima. A favor. A moção foi aprovada. Vereador Zairo. Obrigado, presidente, pela lembrança. A favor. Vou lembrar sempre, excelência. Peço desculpa. Estava fora do costume. A moção foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, a moção de protesto número 01321, de autoria da vereadora Juscelia Vargas, contra o plano de reestruturação administrativa do Banco do Brasil. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, requer-se à mesa, ouvindo o plenário em forma regimental, o envio de expediente ao governo federal, ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, ao presidente da Câmara dos Deputados Federais, ao presidente do Senado e ao presidente do Banco do Brasil, da presente moção de protesto, conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem a público protestar contra o plano de reestruturação administrativa do Banco do Brasil. A reforma administrativa em curso no Banco do Brasil pretende realizar mudanças em 870 locais em todo o Brasil, com o fechamento de agências, postos de atendimentos e escritórios. Muitas agências serão fechadas, inclusive em cidades do interior, localidades que não dispõem de outra instituição bancária, onde as agências são a única forma mais acessível da população recorrer às questões financeiras com mais agilidade. As medidas de reestruturação prejudicam os funcionários e o atendimento ao público, que se torna cada vez mais sofrível no processo de desestruturação dessa importante instituição pública nacional, considerando que, historicamente, principalmente em tempos de crise, os bancos públicos ampliam investimentos, atendem pessoas e empresas. Infelizmente, essa medida vai dificultar o atendimento da população, pois além de fechar agências e postos de atendimentos ou transformar agências em postos bancários, haverá redução do quadro de funcionários e de serviços prestados. Ante ao exposto, ouvindo o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constado na ata desta sessão legislativa moção de protesto contra o plano de reestruturação administrativa do Banco do Brasil. Vereadora Juscelia Vargas Vieira de Jesus, Partido PDT. A moção está em discussão. Com a palavra, vou discutir, presidente. Com a palavra, vereador Zairo Casagrande. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, vou tentar substituir a vereadora proponente à altura e, na verdade, esse assunto passou pela ALESC, passou pela Assembleia Legislativa no dia 7 de abril e lá também foi aprovado por unanimidade essa moção de protesto. Se não me engano, Florianópolis vai ser uma cidade prejudicada, Blumenau, São José. Aqui no nosso entorno, que eu saiba, que é do meu conhecimento, o município mais prejudicado será Morro da Fumaça, que deve, segundo informações, perder a sua agência, Banco do Brasil, que vai ser transformado, então, num postinho. Então, para mim, esse é um assunto fácil de debater, né? O Banco do Brasil é uma instituição centenária, mais de 200 anos, e cumpre aquilo que a gente chama de função social do crédito, né?
O discurso liberal é muito bom quando as coisas vão bem. Quando as coisas vão mal, é o setor público que aguenta a crise. Basta ver os Estados Unidos agora, o país mais capitalista do mundo, é o Estado que está investindo trilhões de dólares para recuperar a economia. O mercado não, o mercado é salve-se quem puder e sobreviva quem puder. Então, a função social do crédito significa o seguinte, senhores vereadores, em muitos municípios, 90%, por exemplo, da agricultura familiar de Santa Catarina é financiada pelo Banco do Brasil. E o atendimento é presencial. Está lá somente o Banco do Brasil. Por quê? Porque são agências que não dão lucro. Então, o banco tem que bancar, desculpe o pleonasmo, a existência desse braço do Estado que financia basicamente a agricultura familiar. Aqui no entorno de Criciúma, vários municípios, né? O prefeito está um dia na prefeitura e no outro dia no Banco do Brasil, porque sabe que toda a economia da cidade gira em volta do Banco do Brasil. Então, vocês imaginam o grau de dificuldade que vai ser para todas essas pessoas, agricultores, do micro, do pequeno, do grande agricultor, que tem no Banco do Brasil o seu braço financeiro. Essa reestruturação administrativa vai naquela lógica de reduzir custos, de aumentar o lucro. Mas lucro não é o objetivo de um banco público, né? O banco público ele tem outra função. Uma das principais é o investimento de longo prazo, de alto risco. Então, o Banco do Brasil, juntamente com o BNDES, cumpre essa função. Eu falei aqui de Morro da Fumaça, eu já falei que são agências que asseguram o desenvolvimento regional, quer dizer, em todas as crises, o sul de Santa Catarina, ele consegue, às vezes, passar batido por causa do arroz, né? O que sustenta o sul de Santa Catarina, né? Para que todos saibam, é a cultura do arroz. E esses financiamentos estão nessas pequenas agências, estão nesses pequenos municípios. A gente podia pegar também outro aspecto. Se você diminui o número de agências, né, como o Blumenau vai diminuir, você vai concentrar os clientes numa pandemia. Concentração, aglomeração é tudo que não se quer. Então, o fechamento provável de 360 agências significa o desmonte do Banco do Brasil, para, aos poucos, ir passando aquela parte lucrativa, né, para o mercado, né, que eu repito, que não tem interesse em ir lá naquele pequeno município, que não tem interesse em colocar agências que não dão lucro. Por quê? Porque a função social do crédito depende muito da existência do Banco do Brasil. Então, poderia ficar falando muito tempo, né? Só depois que era uma questão de ordem para estender a todos os deputados federais e aos nossos 3 senadores. Muito obrigado, eu espero o voto favorável de todos os colegas. A moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, em relação à moção 13, quero desde já justificar o meu voto contrário à moção. Ela trata realmente da reforma administrativa do Banco do Brasil, anunciada no mês de janeiro. No entanto, trata-se como uma privatização, um desmonte? Não. Eu percebi pelo fato relevante que foi informado para o mercado, inclusive, que é um ajuste aos novos tempos. Aqui em Criciúma, por exemplo, nós temos 2 agências do Banco do Brasil distantes 1 quilômetro uma da outra. Acho que dá um pouquinho mais de 1 quilômetro entre uma e outra. É um ajuste aos novos tempos. Eu não vejo a necessidade da nossa Câmara de Vereadores se posicionar institucionalmente sobre esse assunto, até porque é um assunto que está sendo debatido em âmbito nacional, no Congresso Nacional, no governo federal. Não está sendo dado tanto encaminhamento ainda nesse processo como um todo. Foi um anúncio de um estudo para fechamento, para ajustes a esses novos tempos, e eu não vejo por que nós nos posicionarmos em relação a isso. E apesar de eu ser, sim, favorável à diminuição, à desestatização, a algumas privatizações, em relação ao Banco do Brasil, em relação a Correios também, né? De tempos em tempos a gente tem que se reinventar, a gente tem que rever situações.
E o Banco do Brasil, como o próprio vereador Zairo destacou, é uma instituição centenária, sem dúvida nenhuma, uma instituição criada por Dom João VI, quando chegou ao Brasil, e que vai permanecer, mas precisa se reestruturar internamente. A gente precisa se adequar às questões de mercado. Vamos lá, as pessoas estão usando cada vez menos dinheiro e necessitando ir cada vez menos ao banco. É uma questão de estruturação, é uma reforma administrativa, uma situação de ajuste interno. E que, repito, não vejo necessidade da Câmara de Vereadores de Criciúma se posicionar sobre esse tema, institucionalmente. Porque quando nós fazemos uma moção de protesto, nós estamos nos posicionando enquanto instituição Câmara de Vereadores. E eu não vejo necessidade para isso. E apenas fazendo um paralelo e comparativo, vamos pensar na Casa da Moeda, por exemplo, que eu sou uma pessoa que defende a privatização da Casa da Moeda, porque ela nada mais é do que uma gráfica, né? Que daqui a pouco a gente vai ter que vender por peso o que tem lá na Casa da Moeda, porque não vai ter mais utilidade. Então, tem momentos e momentos, e esse momento é um momento de reforma administrativa do Banco do Brasil, sim. Eu, enquanto cidadão, percebo isso, mas acredito que, enquanto instituição Câmara de Vereadores, nós não precisamos nos manifestar nesse sentido, por isso eu justifico meu voto contrário a essa moção. A moção continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Como vota o vereador Antônio Manuel? Contra. Contra. Vereador Arleu da Silveira, acompanha o líder do governo. Contra. Vereadora Giovana Zanetti. Contra. Vereadora Giovana Mondardo. A favor, vereador Jair. Contra. Vereador Paulo Ferrarese. A favor, vereador Juarez de Jesus. A favor, vereador Jefferson Monteiro. Contra, vereador Júlio Kaminski. A favor, vereador Manuel Rosenck. A favor, vereador Márcio Darós. Contra, vereador Miguel Pierini. Contra, vereador Nicola Martins. Contra, vereador Obadias. A favor, vereadora Roseli. Contra, vereador Salésio Lima. Contra, vereador Zairo Casagrande. Favor. A favor. A moção... A moção foi rejeitada com 9 votos contrários e 8 favoráveis. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo número PE 031/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a efetuar a abertura de crédito especial ao orçamento municipal do exercício de 2021 por conta da transposição de dotações e de outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando para a deliberação em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. A presidência vota nesse projeto, artigo 80 e 173 do Regimento Interno. Vereador Antônio Manuel. Favorável. A favor, vereador Arleu. A favor, vereadora Giovana Zanetti. A favor, vereador Giovana Mondardo. A favor, vereador Jair. A favor, vereador Paulo. A favor, vereador Juarez. A favor, vereador Jefferson Monteiro. A favor, vereador Júlio Kaminski. A favor, vereador Manuel Rosenck. A favor, vereador Márcio Darós. A favor, vereador Miguel Pierini. A favor, vereador Nicola Martins. A favor, vereador Obadias. A favor, vereadora Roseli. A favor, vereador Salésio Lima. A favor, vereador Zairo Casagrande. Favor. A favor. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo número PE 032/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a efetuar a abertura de crédito especial ao orçamento municipal do exercício de 2021 por conta de transposição e de dotações da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando para a deliberação em plenário. A presidência vota nesse projeto, artigo 80 e 173. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Como vota o vereador Antônio Manuel? Favorável. A favor, vereador Arleu, a favor. Vereadora Giovana Zanetti. A favor.
Vereadora Giovana Mondardo. A favor, vereador Jair. A favor, vereador Paulo. A favor, vereador Juarez Jesus. A favor, vereador Jefferson Monteiro. A favor, vereador Júlio Kaminski. A favor, vereador Manuel Senck. A favor, vereador Márcio Darós. A favor, vereador Miguel Pierini. A favor, vereador Nicola. A favor, vereador Badias. A favor, vereador Roseli. A favor, vereador Saraz Lima. A favor, vereador Zairo Casagrande. A favor. A favor. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 27 de abril, terça-feira, em horário regimental. Uma boa semana a todos, uma boa noite.